Oi gente, tudo bom? Eu finalmente fiz a leitura de Os Sete Maridos de Evelyn Hugo e preciso dizer que o hype é algo real e necessário, porque é um livro que tem tudo, mas já aviso, você não vai amar a Evelyn, ela não tá ali pra que você a ame, muito pelo contrário, ela tá ali pra mostrar pra você quem ela era e por que ela fez tudo que ela fez, né? A história vai girar em torno da Evelyn contando pra Monique, uma jornalista, tudo da sua vida, mas tem uma condição. A Monique só vai poder publicar esse livro quando a Evelyn morrer, e ela não quer que nada seja mudado, ela quer que tudo seja contado exatamente da maneira como ela relatou, né? E é porque ela não quer se passar por uma boa moça, ela não quer se passar por santa, ela não quer se passar por nada disso, porque ela sabe que ela não é nada disso, que ela é uma mulher extremamente egoísta e extremamente vaidosa e tudo gira em torno dela, tudo tem que ser da maneira como ela deseja, da maneira como ela quer. E a gente vai acompanhar, então, as histórias dos 7 casamentos dela e tudo que aconteceu nesses casamentos, por que ela casou com tantos homens, né? A gente tá falando de uma atriz de Hollywood da época de ouro, né? E ela, como mulher latina, ela acabou tendo que se encaixar dentro dos padrões esperados, então ela teve que fazer algumas alterações nela, né? Ela teve que pintar os cabelos, ela tinha que andar com as pessoas que o estúdio determinava, casar com quem o estúdio determinava, tudo para que ela conseguisse promover os filmes, para conseguir a maior quantidade de dinheiro possível, indicações a Oscar e coisas assim. A Evelyn fugiu de casa, menor de idade, ela mente pro seu primeiro marido, o que é extremamente justificável por causa da vida que ela levava. Depois que a mãe dela vem a falecer, ela vive com o pai, que é um cara extremamente abusivo, fica nas entrelinhas que ela sofreu um abuso do pai, né, não fica muito claro ali. E ela precisa sair daquele mundo se ela quiser ter uma vida diferente, se ela quiser realizar o sonho que a mãe dela tinha de ser corista na Broadway. E ela, então, vê a oportunidade de sair dali casando, né, com um homem que se encanta por ela, porque ela é uma mulher extremamente bonita, mesmo ainda menor de idade. Ela mente a idade dela, né, ela fala que ela tem 18 anos, quando na verdade ela tinha 15, 16. E o cara sabe que ela tá mentindo, mas acredita. O pai dela dá autorização pra ela casar, ela casa e vai embora, né? E ela vive com ele por uns anos e a hora que ela começa a fazer sucesso, ela percebe que não vai ter como continuar com ele, porque ele é um cara que não quer uma mulher que trabalhe, ele quer uma mulher que fique em casa, ele quer filhos, ele quer tudo isso. E ela não quer nada disso no momento, ela quer ser rica, ela quer ser famosa, ela quer deixar o passado dela pra trás. Então ela vai se separar dele e vai casar com o príncipe de Hollywood da época, e ela casa com o cara e o cara é um babaca, mas ela se vê presa a esse casamento por causa dos filmes que eles têm gravando juntos, as divulgações e tudo mais, mas ela acaba conseguindo se separar com uma condição: ela não pode contar pra ninguém o que aconteceu enquanto ela estava casada com ele, pra não acabar com a reputação do queridinho de Hollywood. E as coisas vão indo, e ela tem lá os seus 7 maridos. A gente brincou no debate desse livro que ela não sabia namorar, mas se a gente for levar em consideração a época onde tudo acontece, não existia muito esse negócio de namorar, morar junto e tudo mais, e ela acabou aceitando as imposições que esse mundo que ela escolheu faziam pra ela. Então ela tinha realmente que casar com aquelas pessoas, conviver com aquelas pessoas, ela tinha que fazer o que era ordenado até ela conseguir os objetivos dela. Só que tem uma questão: a Evelyn passou a vida inteira dela não sendo ela, sendo o produto do meio, sendo o que os homens de Hollywood queriam que ela fosse, sendo o que as pessoas esperavam dela. E isso, no final, né, no final da vida dela, vai pesar muito. E é por isso
que ela toma a decisão de contar tudo, de contar toda a verdade. Mas não se engane, não é por amor do coração dela, pelas pessoas envolvidas, não é por nada disso, não é nenhum motivo altruísta. Na verdade, ela vai contar tudo porque ela ainda assim quer que as coisas sejam do jeito dela. Porque ela sabe muito bem que a partir do momento que ela morrer, muitas especulações vão acontecer, muita coisa vai acontecer e ela não vai ter controle sobre isso. Se ela tiver deixado uma autobiografia pronta para ser lançada assim que ela morrer, ela tem controle até nisso. Ela sim é essa pessoa. Mas a Evelyn é um ser humano triste, é um ser humano solitário, é uma mulher que teve tudo o que ela queria, mas ela nunca teve o amor da vida dela ao lado dela. Ela amou 2 pessoas na vida dela, né, 3 com a filha, e ela perdeu todas essas pessoas. E ela não perdeu essas pessoas porque ela foi cruel ou egoísta ou nada disso. Ela perdeu essas pessoas porque não existia naquela época uma forma dela viver o amor do jeito que ela queria. A Evelyn se assume bissexual, né, depois de muitos anos, e ela revela pra Monique que o amor da vida dela sempre foi a Célia e ela nunca pôde ficar com a mulher que ela queria, né? Ela nunca pôde, então ela teve diversos casamentos pra conseguir suprir isso, o que afastou ela cada vez mais da Célia, o que deixa tudo muito mais triste. Mas a Célia, por outro lado, também não fazia nada pra se assumir, pra falar que não, eu sou lésbica e eu vou viver a minha vida ao lado da mulher que eu amo, também não. Então ali a gente tem 2 mulheres que se amam muito, que provavelmente perderam o amor da vida delas, né, perderam a chance de conviver, a chance de construir uma vida ali lado a lado, por causa da época em que elas nasceram e a época em que elas viveram. E foi assim muito triste, porque a gente tá falando ali de 50, 60, negócio assim, e a gente vê que hoje, 50, 60 anos depois, as coisas não mudaram, né? As coisas continuam igual, as pessoas deixam de ser elas mesmas para agradar os outros, as pessoas deixam de viver com quem elas amam porque os outros podem pensar alguma coisa, e a gente vê que apesar de tantos anos, apesar de tantas mudanças, ainda a gente tem preconceitos ridículos. E a Taylor escancara muitos desses preconceitos quando ela conta a história da Monique, deixa tudo muito claro, ela deixa tudo ali mostrando que apesar dos anos terem passado, muita coisa ainda é igual, e isso foi uma das coisas que mais chocou. Quando você acha que nada mais, que a Evelyn não tem nada mais pra revelar nessa história, ela vem e dá a sua cartada final, que foi o que dividiu a opinião de todo mundo no grupo, no debate, porque eu não achei cruel, eu achei extremamente coerente com a personalidade da Evelyn, com tudo que ela fez ao longo da vida dela, ela não faria de uma forma diferente. Até porque o que ela revela pra Monique não cabia a ela revelar, né? Ela não poderia fazer isso enquanto os envolvidos estivessem vivos, ela não podia fazer isso enquanto ela não sentisse que era a hora, né? Porque não era uma verdade dela, não era uma história dela. E por mais cruel que pareça, é compreensível. Esse livro é aquele tipo de livro que você vai ficar o tempo inteiro questionando se você ama ou se você odeia a Evelyn, mas quando a gente termina de ler, que a gente para pra refletir e a gente consegue chegar à conclusão de que ela foi coerente com quem o mundo a tornou, do começo ao fim, né? Que não existiria uma outra forma, uma outra maneira dela agir a não ser que fosse desse jeito. Você vê a beleza por trás dessa história, porque a Taylor criou personagens extremamente reais, e a gente sabe muito bem que o ser humano, ele é egoísta por natureza, e ele pensa primeiro em si para depois pensar nos outros, independente de quem ele ama ou não. Então, assim, é incrível, é um livro perfeito do começo ao fim, e vale o hype,
vale demais esse hype. Eu preciso dizer isso porque eu achava que era exagero, mas aí depois que eu li eu entendi que o hype é extremamente real e extremamente necessário. Certo? É isso. A gente se vê no próximo e tchau.